Olá, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né, do gênero textual. Hoje nós vamos continuar trabalhando a biografia, fazer uma retomada desse gênero, observar as características, para que vocês possam perceber o que foi que ficou, né, sobre esse conceito e o que é que ainda precisa ser aprimorado, para que vocês possam diferenciar, né, esse gênero, identificá-lo, né, em possíveis interpretações textuais e diferenciá-los dos demais, diferenciá-los da entrevista, dos contos, dos romances. Então, novamente aqui com vocês, a professora Rosimeire Guedes, para que a gente possa dar continuidade sobre a nossa conversa, ok? Sobre esse gênero textual. Eu tenho dois trechos aqui para que a gente possa fazer a leitura. E a partir desses dois trechos, nós iremos começar a estudar as nossas práticas de linguagem, tá? Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida como Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás, no estado de Goiás, no dia 20 de agosto de 1989. Filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto e de Jacinta Luísa do Couto Brandão. Cursou apenas até a terceira série do curso primário. Cora Coralina, 1889-1985, foi uma poetisa e contista brasileira. Publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. Esse é o nosso primeiro trecho. Leonardo da Vinci, 1452-1559. Foi pintor italiano, pintou a Mona Lisa, né, uma das obras que mais notabilizou como um dos maiores nomes da Renascença. Da Vinci nasceu na pequena aldeia de Vinci, perto de Florença, Itália, no dia 15 de abril de 1452, filho do tabelião Pierrot e de Da Vinci, perto de Florença, Pierrot e da jovem Catarina. Ainda menino, já desenhava e pintava. Tá? Então, nós temos aqui trecho de duas pessoas conhecidas. Cora Coralina vocês conhecem, né? Porque vários poemas já foram lidos de Cora Coralina. Foi uma das poetisas, né, e contistas estudadas nos projetos desenvolvidos, né, no projeto Livro ao Palco. E Leonardo da Vinci, um pintor famoso, né? Quem não conhece o quadro Mona Lisa? Então, nós percebemos que aqui, nesse texto, né, são informações reais sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma pessoa. Percebam que aqui, no parêntese, né, esse primeiro número aqui é o número do nascimento. E o segundo é o ano em que, no caso, Cora Coralina faleceu. Segue também a exemplo de Leonardo da Vinci, o ano do nascimento e o ano do falecimento. Perceba que fala da nacionalidade, da naturalidade, da filiação, algumas obras emblemáticas da autora e, no caso, do pintor. Então, essas informações só podem conter em textos biográficos, né? O que é uma biografia? A biografia é um gênero textual que tem o objetivo de relatar a vida de uma pessoa, né? A vida de um terceiro, né? De alguém. Tanto essa pessoa já pode, né? Tanto a pessoa em vida, como também a pessoa ela já pode ter, né, falecido. Então, a biografia, né, que é um texto que tem a intenção de informar informações, né, pessoais da vida de uma determinada pessoa. Quais são as informações que nós temos? O nome, né, da pessoa completo, a data de nascimento e a morte, se for falecido, a profissão, a filiação e as atividades desenvolvidas. Filiação é pai
e mãe, né? O nome dos genitores, ou das pessoas responsáveis, né? Então, dando continuidade aqui ao estudo do nosso gênero, né, sabendo que ele é um texto que narra a história da vida de alguém, esse texto ele também possui as características dele, né? O que é que a gente pode perceber? É um gênero narrativo. Por que que ele é um gênero narrativo? Porque tem tempo, tem espaço, tem personagens, né? Por isso que ele é considerado um gênero narrativo. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, tem relatos de fatos marcantes da vida de alguém. É um texto narrado em terceira pessoa. Por quê? Porque quem vai escrever o texto de outra pessoa, né? Biografia é um relato de vida de alguém que você vai relatar. E se fosse a minha vida? Aí, no caso, seria a autobiografia, né? Eu vou escrever sobre mim, então, autobiografia, né? Auto significa meu, né? Tem minha, e biografia e história de vida, tá? Mas aqui, como é a biografia, ela é um gênero textual narrado em terceira pessoa. Nós temos o uso de marcadores temporais. O que são isso? O que marca a infância, a adolescência, que no caso naquela época, naquele tempo, quando era criança. Então, esses elementos, essas expressões, nós chamamos de marcadores temporais, tá? Predomínio de versos no pretérito. Predomínio de verbos no pretérito, né? Verbo, palavra que expressa ação, estado, modo, fenômeno da natureza, que nós já ouvimos falar na última aula de análise linguística. E o verbo no pretérito significa verbo no passado. Pretérito perfeito, ação concluída. Ela escreveu, né? Uma ação perfeita. Por isso que é chamado de pretérito perfeito. Ou imperfeito, que significa que a pessoa vinha fazendo aquela ação e por algum motivo, né, teve que ser interrompida. Ela escrevia contos, né, a exemplo. Então, significa que uma ação que foi interrompida, tá? Verossimilhança dos fatos narrados. O que quer dizer isso? Tem que ser fatos verídicos, né? Fatos que realmente aconteceram, acontece, porque é informação sobre a vida de uma pessoa. Então, você não vai poder informar fatos que não sejam verdadeiros. E seguir a ordem cronológica. Como assim a ordem cronológica dos fatos? Primeiro você vai falar sobre o nascimento, né? Depois primeiro você vai fazer uma pesquisa para depois organizar. Vai iniciar, né, pelo nascimento, dando sequência aos fatos marcantes. Daí você pode falar, após você pronunciar a filiação, nacionalidade, naturalidade, a questão da vida estudantil, né, o que a pessoa fez de importante na carreira, se casou, né? E por fim, até chegar, no caso, se você quiser relatar a morte, o motivo, enfim. Então, a ordem cronológica é a ordem, né, de acordo com os fatos, a ordem dos fatos acontecerem. Eu não vou falar primeiro da morte, né? Falar primeiro dos fatos que levaram a Cora Coralina, vamos supor, a morte, sem antes relatar a infância, a adolescência e a vida adulta dela, tá? Então, seguir essa ordem aí. A ordem coerente dos acontecimentos dos fatos, que a gente chama também de ordem cronológica, ok? Eu trouxe para vocês um texto, né, para que a gente possa fazer. Vocês irão fazer no caderno, né, só as respostas e enviar para o professor dessa interpretação textual acerca do gênero estudado. Temporada em Marte inspirou o pintor catarinense. Quem observa as pinturas de Maier Filho repara na presença constante de um sol vermelho. Trata-se de Marte, planeta do qual o pintor catarinense dizia-se cidadão honorário. Sou embaixador de Marte na Terra, costumava afirmar a sério em entrevistas. Para quem perguntava se estava brincando, era categórico, é verdade. Não é necessário nem o sol vermelho para que se perceba a influência das temporadas marcianas. Os galos que pintavam a exaustão tinham traços visivelmente locais.
Seu surrealismo fantástico, inovação na arte sulista, nos anos de 1950, estampava ainda quintais, cavalos alados, paisagens de Florianópolis e seus folclóricos numa peculiar explosão de cores. Nascido em 1910, Meyer pintava galos desde criança. Foi funcionário público do Banco do Brasil por 30 anos. Aos 27, descobriu que seu negócio era a arte. A partir daí, passei a encarar o banco, que eu adoro, mas que tem uma raiva desgraçada de mim, como um meio de me tornar um grande artista da minha família. Meyer calculava ter rabiscado 30 mil desenhos em versos de cheques, talões de depósitos e fichas. Finalmente aposentado, pôde se dedicar exclusivamente aos quadros. Realizou mostras individuais em capitais brasileiras sem sair de Santa Catarina. Morto em 1991, sua obra espalha-se em museus de todo o mundo, quem sabe até fora dele. Sobre o planeta vermelho, dizia que a taxa de juros era muito menor que a daqui, e ainda que o gelo brotava no chão, como atesta a sonda Fênix. Certa vez convidou um amigo para uma dessas vidas extraterrestres e garantiu: não vai faltar gelo para o nosso Scott. Então percebam, né, que se fôssemos pegar as características que eu havia falado, né, no slide anterior, nós iremos encontrar, né, a verossimilhança dos fatos. Se você realmente for fazer uma pesquisa, você vai perceber que os fatos aqui são reais, né, fatos marcantes da vida de uma pessoa, no caso, esse pintor, né, foram selecionados os fatos mais importantes. Nós temos aqui também os fatos acontecendo seguindo a ordem cronológica, né, falando desde faz a apresentação, né, do pintor, né, até chegar à morte, que é, né, o último momento do pintor, né. Vocês percebam que ele é narrativo porque tem toda uma organização aí. Quem escreveu o texto, né, coloca todo um arranjo característico do texto narrativo. Tem personagem, tem tempo, tem espaço, tá? Por isso que ele se encaixa como texto narrativo. Aqui nós temos algumas questões que vocês irão resolver, tá? Vamos lá. Pode-se afirmar que o texto acima é: como são, né, informações sobre a vida de uma pessoa, só pode ser biografia, né? Fala desde o nascimento até a morte. Não seria uma entrevista, porque não tem os elementos característicos, não tem aí as duas pessoas, a organização do texto, que seria as perguntas do entrevistador, né, e as falas do entrevistado. Não é um artigo de opinião, porque não fala de um tema polêmico, né? E não é uma notícia, porque não conta um fato, mas sim sobre a vida e as obras de alguém. Então, uma biografia. Temporada em Marte inspirou o pintor catarinense. Que pintor, né? Ele se refere. Então, tá aqui, né? No caso, o pintor Meyer Filho, ok? Na passagem, costuma afirmar a sério. Em entrevistas, a expressão a sério exprime o quê? É o modo como ele costuma afirmar. Não é o tempo, não é o lugar, nem é a intensidade, mas o modo como ele afirma, né? O modo a sério. Nós temos aqui, né, outras questões, dando continuidade. De acordo com o texto, Meyer Filho descobriu que seu negócio era arte, né? De acordo com o texto, como foi que isso aconteceu? Você tem que pegar a data do nascimento e acrescentar 27. Por quê? Porque foi a partir de 27 anos, né, que ele descobriu que o negócio da vida dele era a arte. Então, se você for somar o ano que ele nasceu mais 27, vai dar 1946, tá? Seria a resposta correta. As aspas do texto indicam o quê? O que é que as aspas do texto indicam? As falas dele, os trechos mais relevantes no texto, as citações de críticos de arte, né, outros críticos, ou comentários sobre as pinturas dele. Fica bem claro, né, que são as falas do pintor. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Façam as atividades, resolvam, envia para o professor, faz a correção,
né? Nós já fizemos a discussão aqui das questões e eu aguardo vocês, né, em outro momento. Um forte abraço e bom final de ano para vocês, um Natal bem bacana, né? E fiquem com Deus.